fronte. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, já te louvamos e engrandecemos. A tua presença é real aqui no nosso meio. A tua presença é real aqui, Senhor, na direção da tua igreja. Por isso, Senhor, agora em nome de Jesus, começa, Senhor Deus, a fazer aquilo para o qual o Senhor tem chamado cada um de nós, Senhor. Começa agora, Deus, visitar o nosso lar. Começa agora a visitar os nossos parentes. Começa a visitar, Senhor, aqueles irmãos que estão desanimados. Espírito Santo, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Visita agora a nossa casa. Toma agora em Tuas mãos, Deus, nossos que estão no nosso lar. Senhor, esse calor que nós estamos sentindo aqui agora, essa presença que tem nos consumido agora, Senhor, venha consumir aqueles que estão, Senhor, nos nossos lares. Espírito Santo, você que sopra pelos quatro cantos, sopra naquele coração, naquela mente, em nome de Jesus. Joga por terra agora, Senhor, tudo aquilo que impeça os nossos estar te adorando, os nossos estar te louvando. Nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que transforma, um Deus que muda em circunstância, um Deus que não perde uma batalha. Por isso, Deus, agora em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nós conclamamos agora, Senhor, que eu e minha casa é do Senhor, que sobre a minha casa tem o penhor do Teu Espírito, Senhor, que sobre o nosso lar a Tua autoridade reina, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra é fiel para terminar, Senhor. E nós cremos nas obras que o Senhor começou na nossa casa, na nossa família. Nós cremos, ó Deus, que a nossa casa é do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos a Ti também agora um pedido especial para nós que estamos aqui na Tua casa. Espírito Santo, fala agora através dos meus lábios, ó Pai. Eu me coloco agora como Teu servo. A minha boca eu me entrego a Ti, ó Deus. As minhas mãos eu ofereço a Ti nessa noite. Senhor, que diminua eu e que cresça o Senhor. Que tudo que vier a sair dos meus lábios, ó Pai, venha ser palavras ministradas pelo Teu Espírito, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, declaramos que todo impedimento já bateu por retirada desse lugar. Declaramos, ó Pai, uma igreja vitoriosa, Senhor. Declaramos que este lugar, Pai, é pequeno para aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós vamos, pela autoridade do Teu nome, estender as tendas desse lugar, ó Pai. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, igreja, no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu sou eternamente grato a Deus, porque Ele testifica a Sua palavra no meio dos louvores. A palavra que Deus colocou em meu coração nessa noite, ela já foi iniciada através dos louvores dessa noite. Tudo aquilo que foi entoado
não são poucas, são muitas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, o subtítulo diz assim, Jesus anda em cima das águas, da água. E assim diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Oh, aleluia! E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ei, calamanaia! Mas sentindo um vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, aleluia! Senta, igreja do Senhor. Aleluia! Hey, calamaria! Hi, calamache! Oh, irmãos, tempestade, chuva, vento, furacões. Ei, quantas tempestades nós passamos? Falar sobre tempestade é algo muito interessante na vida do cristão. Quem nunca passou por uma tempestade? Quem nunca passou pelo furacão? Quantas tempestades vêm diante das nossas vidas? Tempestades muitas vezes brandas, mas tempestades muitas vezes ferozes. Tempestades que muitas vezes vêm para destruir. Mas eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, recebe a igreja, elas nos dão oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia! Quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, elas nos dão oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantas tempestades? Há vários tipos de tempestades que nós passamos. Tempestade da enfermidade, tempestade do desemprego, tempestade muitas vezes de um divórcio, de um problema com o filho, problema com o filho. Tempestade. E a tempestade, irmão, muitas vezes ela deixa ferida, ela causa muitas coisas em nossas vidas. O Espírito Santo relacionou mais ou menos 8 coisas que a tempestade pode ocasionar em nossas vidas. A primeira coisa que a tempestade pode trazer em nossas vidas é uma coisa que nós perdemos o controle. Quem tem o controle sobre uma tempestade? Quando o furacão chega, quem tem o controle sobre o furacão? Quando nós estamos diante de uma tempestade, nós não temos o controle. Quantas vezes você não tem o controle sobre uma enfermidade? Quantas vezes você não tem o controle sobre o problema dentro
você chega para trabalhar no dia e se chamam lá no departamento pessoal e diz: olha, eu infelizmente por causa da crise eu tenho que te mandar embora. E você sai no meio daquele furacão, você diz: e agora? Eu tenho um filho para criar, eu tenho algo para fazer, eu tenho conta para pagar. E estamos vivendo uma época onde o desemprego está alcançando várias pessoas. Muitos estão no furacão do desemprego. Muitas vezes as coisas saem do nosso controle. E nós muitas vezes não sabemos o que vou fazer agora. Muitas vezes nós estamos passando por tempestade com os nossos filhos, aonde muitos estão sendo levados, sendo contaminados por esse mundo, aonde muitos pais já perderam a esperança, já colocaram seus filhos em clínica de recuperação, já tentou esconder dinheiro, mas eles estão enfiados no meio das drogas, da maconha, da cocaína, e você não tem mais controle. Você diz: o que eu vou fazer agora? Nós não temos controle sobre a tempestade, porque quando a nuvem preta se faz no céu, é o prenúncio da chuva, e você não tem como controlar aquela chuva. E muitas vezes não vem no meio da tempestade, não é chuva, vem vento, vem granizo, vem tudo para te arrebentar. A tempestade é uma força contrária a nós. Nós não temos como lutar contra uma tempestade. Os discípulos estavam no meio do mar, remando durante 8 horas, mas não saía do lugar. Quantos filmes nós vimos que quando os barcos estão à deriva, eles não conseguem se movimentar? Quantas vezes nós aqui, como muitos já passaram por isso numa praia, você tenta nadar, e a correnteza só te puxa cada vez mais para dentro do mar. Você não tem força, você perde a força. A tempestade, os problemas muitas vezes vêm com mais força do que nós, e nós não sabemos o que fazer. Ei, Halanai, oh, Abaxê, quantos estão passando nesse momento por algum tipo de tempestade, que já perdeu a sua força, já perdeu a esperança, está no meio do furacão, só tomando pancada, ou tomando assim como muitos de nós já tomamos, quando aquela onda vem, você não tem controle, você toma um caixote. Em Mateus vemos que o barco era açoitado pelo vento. Uma tempestade na nossa vida machuca, traz angústia, depressão e desânimos. Quantas vezes os problemas nos machucam? Quantas pessoas você conhece que está passando por um furacão e se encontram desanimados, perdem a vontade de estar adorando a Deus, perdem a vontade de estar na presença de Deus, porque ela vem para machucar. Ela vem para machucar. Tempestade, ela vem para arrebentar. Quantas pessoas você conhece que no meio do furacão se encontra arrebentada, sem força? Em Marcos, a onda passava por cima do barco. Isso significa que muitas vezes os problemas são maiores do que nós. Os problemas são maiores do que nós. As ondas são grandes. Toda tempestade devastadora, ela sempre muitas vezes deixa o quê? Rastro. Quando o furacão passa, como fica a cidade? Toda destruída. Quando os furacões vêm em muitas famílias, e as famílias hoje se encontram destruídas. Casamentos destruídos. Relacionamento de filho com mãe
Preste atenção nisso. Olha o Espírito Santo. Marcos diz que as águas estavam entrando no barco. A água não foi convidada para entrar dentro do barco. Assim são as tempestades. Elas nos invadem sem pedir licença. Ela vem sem nos pedir licença. Os problemas muitas vezes entram na nossa vida quando nós menos esperamos. Ela vem encher a nossa vida, destruir a nossa vida, destruir a nossa casa. O barco estava lá e as águas entrando. Quando a água entra no barco, o que acontece com o barco? Ele quando se encontra nesse estado, a tempestade, as águas entrando no teu barco, e se encontra nesse momento lá no fundo, se achando que é um Zé Ninguém, se achando que, olha, ninguém olha para mim, ninguém me enxerga, ninguém me vê. Numa tempestade o barco pode afundar, e esta é a evidência de derrota. Quando o barco afunda, irmãos, já era. 8. Nas tempestades se perde o quê? O equilíbrio. Quantas pessoas que estão passando por tempestade e o seu emocional desgastado? Sabe, irmãos, a tempestade ela vem para derrubar, para destruir. Quando eu começo a meditar nessa palavra que nós lemos, eu começo a enxergar com os olhos espirituais aquilo que Deus quer nos mostrar. O mar representa o mundo. O barquinho, o barco representa nós. Nós somos o barco. E a tempestade nada mais é as consequências desse mundo, as coisas. Mas o que Deus ele me mostra algo interessante. Preste atenção. A tempestade vem na nossa vida com ou sem Jesus. Você estando na igreja ou fora da igreja, você vai passar por tempestades. O que isso quer dizer com isso, pastor? A Bíblia nos mostra dois tipos de tempestades. Uma que nós lemos e a outra que Jesus estava no barco. Ou seja, essa tempestade que nós estamos lendo, Jesus estava onde? Fora do barco. E a outra, onde nós vamos ver mais um pouquinho à frente, Jesus estava dentro do barco. Isso me faz o que? Pensar que, mesmo estando com Jesus, nós vamos passar sim por tempestades. Pastor, o que me adianta estar com Jesus? Adianta que com Jesus no barco ele não afunda na tempestade. Agora, Jesus fora do barco, o barco afunda. E nós vamos ver isso nessa noite. Sabe, irmãos, na maioria das vezes as tempestades vêm quando deixamos o quê? Preste atenção. Na maioria das vezes a tempestade vem sobre as nossas vidas quando deixamos Jesus adormecer dentro de nós. Que isso, pastor? Sim. Vamos ver isso? Lucas capítulo 8, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 8, 23. E navegando eles, ou seja, vamos conjecturar. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago,
e enchiam-se de água estando em perigo. Eles estavam navegando, eles estavam andando nesse mundo. Eu disse que o mar significa a nossa caminhada, mas no momento dessa caminhada, sabe o que aconteceu? Deixaram Jesus dormir. Adormeceu Jesus. E a Bíblia diz que logo quando ele adormeceu, o que aconteceu? Sobreveio sobre eles o quê? Sabe por que muito crente está passando por tempestade, irmãos? Sabe por que muito crente está passando por problemas? Porque deixou Jesus dormir. Jesus adormeceu na sua vida. É verdade. Muitos estão passando por circunstâncias difíceis, por problemas, porque deixaram Jesus dormir. Jesus está adormecido na sua vida. Jesus não é mais o centro na sua vida. Outras coisas estão à frente de Jesus na tua vida. Você não dá mais a mesma adoração a Jesus. Você não tem mais prazer de andar com Jesus. Você abandonou Jesus e ele dormiu. E quando Jesus dorme, irmão, a tempestade vem sobre a tua vida. Quantos irmãos você conhece que estão frios na igreja? E olha como estão a vida deles. O crente, o cristão, tem que sempre deixar a chama de Jesus acesa dentro dele. Não pode deixar essa chama se apagar. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus entra no nosso barco, ele limpa. Mas se nós deixarmos Jesus adormecer, sair do nosso barco, vem 8 piores. Muitas vezes, irmãos, a tempestade vem porque nós buscamos isso para as nossas vidas. Quantos de vocês muitas vezes sabem que passam por circunstâncias na vida por ter deixado Jesus de lado? Irmãos, quando o Espírito Santo sai da nossa vida, a Bíblia nos mostra que quando nós perdemos o Espírito Santo, nós somos levados para a morte. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que perderam o Espírito Santo. Eli e Cabote, se foi a glória do Senhor. Saul, olha o que aconteceu com Saul. Sansão, olha o que aconteceu com Sansão. Nós não podemos deixar a chama de Cristo se apagar dentro de nós. Nós não podemos deixar Jesus dormir. Uma outra coisa que eu aprendo, aleluia, e quando queremos enfrentar de nossa forma, quando nós queremos achar que nós somos experientes, quando nós queremos enfrentar os problemas da nossa maneira, sabe o que acontece, irmãos? Marcos capítulo 6, versículo 48a. Marcos capítulo 6, versículo 48, só a primeira parte. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento era o contrário. Irmãos, esses discípulos, sabe quem eles eram? Pescadores, homens do mar, homens experientes, homens que conheciam aquela região. Jesus estava fora do barco e eles tentaram vencer a tempestade da maneira deles. Sabe o que a Bíblia diz? O barco não saía do lugar. Quando nós queremos enfrentar os nossos problemas da nossa forma, com a nossa razão, com a nossa sabedoria, eu quero te dizer que os ventos vão continuar batendo forte na tua vida. Você não vai sair do lugar.
as coisas só vão piorar. Nós temos que começar a tratar, a envolver a Jesus nas nossas vidas. Sabe o que eu aprendo também, irmãos? Aleluia! Como o que nós devemos fazer diante da tempestade? Como nós temos que nos comportar? A primeira coisa que eu aprendo, crente, preste atenção, Lucas 8, versículo 24. A primeira coisa que eu aprendo, se você está passando por um vento, se você está passando por uma tempestade, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, ó. Aleluia. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. A primeira coisa que você tem que fazer na tua vida nessa noite é despertar Jesus, é chamar a atenção de Jesus, é acordar Jesus para a tua vida. A primeira coisa que você tem que fazer é despertar Jesus, é clamar, é buscar por Ele, é trazer Ele para o negócio da tua vida. Não deixa Jesus ficar dormindo no teu barco. Chama por Ele: Mestre, Mestre, perecemos. Quando você começa a chamar Jesus, quando você começa a acordar Jesus na tua vida, sabe o que acontece lá, ó? Aleluia! E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e se fez abundância. Quando você desperta Jesus na tua vida, quando você chama a atenção dele, ele se levanta, ele diz: ó, vento, mar, e as águas começam a se acalmar. Eu não sei qual é a tempestade que tu está passando, mas essa noite, aquele que tem o poder sobre o vento, sobre o mar, se encontra nesse lugar, e ele quer acalmar a tempestade da tua vida. Aleluia. Oh! Uma outra coisa que eu aprendo, nós não só devemos despertar a Jesus, porque despertar por despertar nada acontece. Você tem que despertar tendo fé, porque despertar por despertar nada vai acontecer. Olha o que diz lá a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, versículo 28, 29. Mateus 14, 28, 29. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor da glória. Aleluia. Mateus 14, 28, 29. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Fé. Se você despertou Jesus na tua vida, aquilo que Ele manda você fazer, você faz. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? Que quando Pedro viu a Jesus, e ele disse: Senhor, Ele é, sou eu que estou na tua vida, na tua frente. Então, faça-me andar sobre as águas. E a Bíblia diz que Pedro, como Pedro desceu do barco, fico imaginando essa situação. Aqui é o barco, o púlpito, ali é o mar. E Jesus diz: Pedro, desce e vem. Isso é loucura.
Será que Pedro desceu com uma escadinha? Será que com Pedro desceu? Pedro tinha fé. Quando Jesus falou para ele, vem Pedro. Como eu creio como Pedro é, como a Bíblia diz, Pedro é todo afoito. Pedro deve ter dado um pulo. Eu não afundei. Eu pulei e não afundei. Pedro olhou para Jesus. Começou a andar sobre as águas. Nessa noite, o Espírito Santo manda te dizer que você vai andar sobre as águas. Se você tiver fé, você vai andar sobre as águas. Ei! Creia! A Bíblia diz: se você crer, tu verás a Bíblia diz: se você crer, tu verás a glória de Deus. Sabe o que o Senhor manda te dizer nessa noite? Tira a pedra. Arranca essa pedra da incredulidade. Arranca essa pedra do medo, da desconfiança. Arranca essa pedra, porque o impossível é Ele que faz. O Senhor Jesus manda te dizer nessa noite, igreja. Mateus capítulo 14, versículo 27, Gabriel. Nessa jornada não é fácil. O vento vem, a tempestade vem, o furacão vem, o problema vem, a enfermidade vem, o problema familiar vem, o desemprego vem. Mas Jesus manda te dizer assim: ó, tem de bom ânimo, porque eu estou contigo, não temas. Sabe o que ele está dizendo para você? Tenha coragem, não tenha medo desse vento, não. Não tenha medo dessa tempestade que você está passando, não. Sabe por quê? Eu estou no barco contigo. E onde eu estou, o barco que eu estou, ele não afunda. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos firmes na igreja. Nós oramos. Nós estamos perdendo o culto. Nós estamos adorando a Deus. Nós estamos glorificando o nome do Senhor. Viemos com alegria. Mas a tempestade vem. A tempestade vem. Porque, como eu falei no início, a tempestade vem para quando Jesus está no barco e para quando ele está fora do barco. Sabe o que acontece com muitos? Versículo 30, Gabriel. Aleluia. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. O mais difícil ele fez foi saltar do barco. Preste atenção. O mais difícil Pedro fez, que foi pular no mar. O mais difícil Pedro fez, dar uns passos sobre as águas. Muitas vezes, irmãos, os mais difíceis nós fazemos. O que, pastor? Negar a nossa carne, largar tudo aquilo que nos prendia no mundo e levantar a mão para Jesus. Não é fácil aceitar Jesus, não, gente. Ou aceitar Jesus, não. Ou pedir Jesus para nos aceitar.
Porque nós achamos que nós que temos que aceitar Ele. Não, é Ele que nos aceita. É difícil. É difícil levantar do banco quando o pastor faz o apelo, quando o pastor diz, olha, hoje é noite de salvação. É difícil, não é fácil. Porque você tem que se desprender muitas vezes da tua família, abandonar coisas, largar coisas. Não é fácil, assim como Pedro. Pular do barco não foi fácil para ele, foi difícil. Imagine você no meio de um barco, Jesus fala para você, pula. Irmãos, o mar da Galileia, ele tinha mais ou menos 50 metros de profundidade, aonde o barco se encontrava. É coisa de louco, você vai pular num vento danado, as ondas batendo, o barco indo lá em cima e descendo, e você olhando para uma imagem que muitos pensaram que era um fantasma, não sabia quem era realmente, só dizer é o Senhor. O mais difícil Pedro fez, que foi pular do barco. O mais difícil você faz muitas vezes abandonar aquilo que o mundo te oferece. Agora você imagine, olha o que diz o versículo 30. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Irmãos, quantos de nós muitas vezes estamos andando, caminhando, vindo para a igreja, adorando a Deus, orando, mas por causa de um vento nós perdemos a nossa visão. Por causa de um vento, de um problema na família, ou por causa de alguma coisa, nós tiramos os nossos olhos de Jesus. E o que acontece? Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Porque quando Pedro estava caminhando, e não olhando para as circunstâncias, não olhando para o vento, não olhando para o problema, mas olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele foi olhar para o problema, a Bíblia diz que ele afundou. Irmãos, igreja do Senhor, não perca a tua visão. Não perca o autor da tua fé. Não tire os olhos de Jesus. Mas pastor, o vento está forte. Amém. Mas ele é contigo. Ele diz, tenha bom ânimo. Pastor, mas estou no meio do furacão, pastor. Amém. Tenha bom ânimo. Eu estou contigo. E aonde eu estou, não vai afundar. Pastor, foi mandado embora e agora? Ai, estou com depressão, não vou mais na igreja, não vou mais orar, irmão. Olha para Jesus, que Ele é que vai te sustentar. A última palavra é dele. Ele é que abre porta. Nada acontece na sua vida sem permissão dele. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe até onde você aguenta. Porque ele diz lá em 1 Coríntios, ele diz que tu não vai passar por nada mais do que aquilo que você não possa suportar. Que quando ele vê que você não está aguentando, ele vem com refrigério. Não perca a tua visão. Não se distraia com o vento. Não se distraia com o problema. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aleluia. Pastor, o vento está forte. Eu estou caminhando, mas o vento está forte, pastor. O que eu faço? Ele nos ensina aqui, ó. Pastor, o barco está afundando, pastor. O que eu faço? E começou a ir para o fundo. Ele dizia o quê? O que Pedro fez? Clamou, dizendo: Senhor,
começa a ligar no céu. Começa a clamar ao Senhor. Sabe o que acontece? Versículo 31. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou e disse-lhe: ó homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando você começa a clamar ao Senhor, Ele ergue as mãos dele para você. Ele te pega pelas mãos e diz: olha, filho, eu sou contigo. Eu não vou te desamparar. Agindo eu, quem me impedirá? Eis que te pego com a minha destra e te levanto. Eu não sei o que você está passando, irmãos, mas hoje é noite de clamar ao Senhor, porque as mãos do Senhor estão estendidas para este lugar. Hoje é noite que o Senhor Ele quer te pegar pelas mãos. Pedro andou quantas vezes sobre as águas? Quantas vezes? Hã? Presta atenção. Quando eu leio esse versículo, mas eu enxergo duas hipóteses que podem ter acontecido. Pedro estava caminhando, olhou para o vento, se afundou, clamou a Jesus. Jesus pegou ele pelas mãos. Como Pedro voltou para o barco? Como Pedro voltou para o barco? Duas hipóteses. Da mesma forma como ele foi, ou andando sobre as águas, ou no colo de Jesus. Ou então Jesus pegou Pedro no colo e diz: filho, vem comigo, que eu vou te ensinar, que eu passo pelos ventos, eu passo pelas ondas e te coloco de novo no caminho. Se você não andar sobre as águas, Ele te pega pelo colo e anda contigo. Mas Ele não deixa você se afogar, porque Ele é Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o teu Senhor. Aleluia. Ei, outra coisa que eu aprendo, Mateus 14, 32. Próximo versículo. Preste atenção. Eu não sei como se encontra a tua vida. Eu não sei se Jesus está fora do barco da tua vida hoje. Eu não sei. Eu não sei. Ou se ele está dentro ou está fora. Mas olha o que eu aprendo aqui. Se ele estiver fora, e quando subir, como eu falei com Pedro, subiu junto com Jesus. Ou andando ou no colo, não sei. Mas quando eles subiram para o barco, o que aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, se o seu barco, Jesus não está hoje à noite para você botar ele para dentro do teu barco, para que o vento venha se acalmar na tua vida. Porque se ele entrar no teu barco, o vento vai acalmar, o vento vai parar, as ondas vão parar. Se ele entrar no teu barco nessa noite, eu profetizo a tua vida, vida de abundância. O vento vai parar, porque ele vai se levantar e vai dizer: ô vento, ô mar, agora quem está no barco sou eu. E quando ele está dirigindo a tua vida, o barco não afunda. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa que eu aprendo, versículo 24, 25, Gabriel. Aleluia. Olha o que eu aprendo aqui, Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento é forte.
Oi, eu já tirei a pedra. Eu não estou com medo não, pastor. Eu não estou com medo do vento. Pastor, o vento está forte. Pastor, é onda, mas em fúria. O vento está forte. Eu já tirei a pedra. Eu creio no Senhor. Eu sei que Ele é na minha vida. Já estou perdendo as minhas forças. Eu não sei mais o que vou fazer. Versículo 25. Mas a quarta vigília, na quarta, irmãos, a quarta é madrugada. Mas na madrugada, quando você não estiver mais aguentando, Ele vai ao teu encontro. Ele não te deixa só. Porque os deles eram os seus que estavam no vento, eram os seus que estavam no furacão. Eles já fizeram tudo o que poderia fazer com a experiência dele de mar. Agora Jesus falou, agora é minha vez. Agora eu vou ao encontro dele. Irmãos, quando você tem Jesus na tua vida, Ele não te deixa só no meio das tempestades. Ele não é como aquele teu colega de corpo do bar. Ele não é como aquele teu colega da faculdade. Ele não é como o teu irmão, como a tua irmã, ou como um parente teu que na hora do sufoco te abandona. Jesus, no meio da tempestade, Ele vai ao teu socorro. Ele não te deixa só. Ele vai diante de você. Ele não te abandona. Jesus, Ele não te abandona. Para ficar legal, Lucas capítulo 8, versículo 22. Quando nós temos a certeza, que Jesus é o Senhor da nossa vida, olha o que acontece. Lucas 8, versículo 22. Ei, presta atenção que agora, irmão, é para você ficar ligado. Lucas capítulo 8, versículo 22. Presta atenção. Muitas vezes nós só lemos o versículo, nós não meditamos nele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que meditar. E aconteceu que num daqueles dias, só o versículo 22, galera, pode deixar. Entrou num barco com os seus discípulos. Jesus estava onde? Jesus estava onde? No barco. Não estava no barco? Jesus estava no barco com os seus discípulos. E disse-lhes o quê? Passamos para o outro lado do lago e partiram. Irmãos, olha, presta atenção. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Ó, passamos já para o outro lado. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Já passamos. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, o problema que for, que nós vamos chegar do outro lado. Por isso que quando Jesus estava deitado e os discípulos acordaram, Jesus falou assim: ó, homens de pouca fé. Por que homens de pouca fé? Porque ele já disse, ó, nós vamos chegar do outro lado. Vocês estão entendendo? Aleluia. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite? Tu pode estar passando pelo vento que for, você pode estar passando pelo problema que for, você pode estar no meio do furacão, no meio da tempestade, mas você vai passar, você vai chegar naquilo onde Deus prometeu na tua vida, porque Ele diz: eu venci e vocês vão vencer. Deus já decretou, quando você tem Jesus no barco, a vitória é certa na tua vida. Você pode estar passando por qualquer tipo de problema, você pode estar passando por qualquer tempestade, por qualquer situação difícil, mas Ele disse: passemos para o outro lado. Ele não vai te abandonar e Ele vai estar contigo lá do outro lado. Quando Jesus está no barco, irmãos, nada acontece sem o propósito dele. Ó, a Bíblia diz que havia vários barcos, mas só um que chegou do outro lado, aonde estava Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tempestade, eu não sei qual é o vento que está sobre a tua vida, mas hoje é noite que Jesus quer estar no barco contigo. Ele
manda te dizer nessa noite, igreja: passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Mas pastor, vai vir vento? Vai vir furacão? Vai. Mas ele diz para você nessa noite: passamos para o outro lado. Porque eu estou no leme do teu barco. Eu sou o capitão do teu barco. Sabe o que você faz? Vem cá, Márcio. Sabe o que você tem que fazer? Ministério do Louvor. Fica de pé, igreja. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que você tem que fazer nessa noite? Solta o cabo da nau. Toma o leme na mão. Por quê? E navega com? Sem quem? Por quê? Ó, por que duvidar? Vamos lá? Aleluia. Quando você estiver louvando esse louvor agora, creia que a tempestade vai se acalmar agora na tua vida. Tenha fé. Não olhe para o vento. Olhe só para ele. Que tu vai ver que a tempestade vai se cessar na tua vida agora. Em nome de Jesus. Você vai ver o que ele é capaz de fazer.
cego enxergar. Oh, aleluia. Ele faz surdo ouvir. Ele faz mudo falar. Esse Jesus que está no teu barco, que quer entrar no teu barco, ele tem autoridade sobre os demônios. Ele tem a chave da vida em suas mãos. Ele é o grande eu sou. Sabe o que significa eu sou? Eu já falei isso aqui. Eu sou que posso fazer todas as coisas. Eu sou que posso mudar a tua história, a tua vida agora. A Bíblia diz, nós lemos, que quando Pedro clamou, ele estendeu as suas mãos para Pedro. Eu não sei de onde você está me ouvindo nesse momento. Eu não sei com o que você está passando na tua vida. Eu não sei qual é o furacão que você está passando. Eu não sei como se encontra a tua vida nesse momento. Não sei se é enfermidade, desemprego ou problema familiar. Mas eu te digo agora nessa noite, clame por Ele, chame por Ele, que Ele vai te dar nas mãos nessa noite e vai te fazer andar sobre